Eu quero começar pelo final. Paulo Eduardo Martins. O que eu falo aqui é de extrema importância. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Jeanine Áñez? Pouca gente conhece. Rapidamente. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído, Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Jeanine Áñez. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma pessoa meiga, educada, mulher. Bem, o senhor Evo Morales ficou na divisa ao norte da Argentina, com a divisa da Bolívia, e ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país, até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleições. E a senhora Jeanine foi para casa, ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a senhora Jeanine Áñez hoje em dia? Está presa. Já tentou suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende, com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade. E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça requerer o quê? Danos morais, jamais prisão. Vamos lá. Me permita aqui, já que um dos convidou o senhor para vir para cá da bancada evangélica. Eu tenho falado muitas vezes em algumas passagens bíblicas. Eu acho que estou na terceira e última, né? Posso falar em outras, mas acredito que quando deixar a presidência. Lá atrás eu falei do João 8,32, da verdade. Depois foi difícil. Alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas, que não aguentavam mais a situação, e eu passei a falar em outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, tem que sentir os efeitos, até para valorizar. Quem porventura um dia possa viesse a dar um grito de independência. Bem, no meio desse caminho, uma pessoa sofreu bastante. É um cabo da Polícia Militar, que é deputado federal. Sofreu com a perda de liberdade por vários meses. E eu aprendi desde cedo a entender ao outro lado na minha vida, em especial dentro dos quartéis. Se coloque no lugar dele. Você se coloque no lugar do deputado, casado, 2 filhos pequenos, passar praticamente 8 meses longe da família. A gente vê aqui absurdos acontecendo no Brasil, mas não quero comparar uma coisa com outra. Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91, e naquele momento se discutia os limites da liberdade de expressão do parlamentar, até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido plural ali no meio do artigo 53, quaisquer. O que é, ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer, não tem que discutir. É a liberdade máxima para vocês parlamentares, porque eu me considero deputado ainda, porque depois de 28 anos não tem como falar que esqueceu a Câmara, esqueceu o Congresso. Eu respondi quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar, mas todos lá, finalmente, no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça, no meu tempo lá atrás, o processo foi arquivado. Quem entrou com esse processo? O pessoal do PT, PCdoB, depois PSOL, os que mais falam em democracia, os que mais falam em liberdade, da boca para fora. Agora,
As coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. E dessa forma nós podemos sonhar com um Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim. Isso é o que há de pior em qualquer regime. Imaginem, meus senhores, por favor, não quero me valorizar e não falo bem de mim, mas se tivesse um outro no meu lugar, do padrão daqueles que me antecederam, como é que estaria o Brasil? E ao me cercear, cerceia vocês, que o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. E eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar: o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Lá atrás, o sócio Cavalcante, Salomão, né, pediu sabedoria. É isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil eu decidir a graça do deputado Daniel? Não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. Temos problemas graves. Problema não. Ações que tramitam dentro do Supremo são graves para todo o Brasil. Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio se aprovarem o novo marco temporal? Daí fica a Rondônia. Como é que fica o Brasil? O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. E respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do executivo, administra o país, que não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar, vai ser uma balbúrdia no campo. Agora, os poderes existem para ser respeitados, não é para um mostrar que é mais forte do que o outro. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses, temos poucas pessoas aqui nessa Praça dos Três Poderes que mandam muito, mas nenhuma delas pode em tudo, nenhuma. E eu quero quando estava falando da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine, jamais, porque primeiro eu acredito em Deus e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui.